Boa noite. É chegado o momento. Jesus morre na cruz, das 3 às 4, 21ª hora da paixão. Rezemos para preparar o nosso coração diante dessa realidade da contemplação da morte de nosso Senhor e Salvador, do Cristo, Redentor das nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando a luz voltou, surgiu o corpo de nosso Senhor, pálido, extenuado, como que inteiramente desfalecido, mais branco do que antes, por causa da perda de sangue. Jesus disse ainda, não sei se o percebi só interiormente ou se ele disse em meia voz: sou espremido como as uvas que foram pisadas aqui pela primeira vez. Devo dar todo o meu sangue até sair a água e o bagaço ficar branco, mas não se fará mais vinho neste lugar. Mais tarde vi numa visão a respeito dessas palavras que foi nesse lugar que Jafé, pela primeira vez, pisou as uvas para fazer vinho, como hei de contar mais tarde. Jesus consumia-se de sede e disse com a língua seca: tenho sede. E como os amigos o olhassem com tristeza, disse-lhes: não me podíeis dar um gole de água? Queria dizer que durante aquela escuridão ninguém os teria impedido. João, muito incomodado, respondeu: Senhor, esquecemo-lo mesmo. Jesus disse ainda algumas palavras, cujo sentido era também os amigos mais íntimos deviam esquecer-se e não me dar a beber, para que se cumprisse a Escritura. Mas este esquecimento lhe doeu amargamente. Ofereceram então dinheiro aos soldados para lhe dar um pouco de água. Eles recusaram, mas um deles tomou uma esponja em forma de pera, embebedou-a em vinagre que havia num pequeno barril de casca de árvore e ainda lhe misturou com fel. Mas o centurião Abenadar, compadecido de Jesus, tomou a esponja do soldado, espremeu-a, embebedou-a de vinagre, fincou-a na ponta da lança e levantou à altura do rosto de Jesus, expondo-lhe dos lábios a esponja. Nosso Senhor disse: quando minha voz não se fizer mais ouvir, falará a boca dos mortos. Aos que gritaram: ainda continua blasfemando. Ao que alguns gritaram: ainda continua blasfemando. Abenadar, porém, os mandou calar. Tendo chegado a hora da agonia,
Nosso Senhor lutou com a morte, e com um frio suor, e um suor frio cobriu-lhe os membros. João estava sobre a cruz, e enxugou-lhe os pés com o sudário. Madalena, esmagada de dor, encostava-se à cruz no lado de trás. A Santíssima Virgem estava entre a cruz do bom ladrão e a de Jesus, amparada pelos braços de Maria de Cleofas e Salomé, olhando para o filho que lutava com a morte. Então Jesus disse: tudo está consumado. E levantando a cabeça, exclamou em alta voz: meu Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Foi um grito doce e forte, que penetrou o céu e a terra. Depois inclinou a cabeça e expirou. Vi a alma de Jesus em forma luminosa entrar na terra, ao pé da cruz, e descer ao limbo. E as santas mulheres se prostraram com a face na terra. O centurião Abenadar, árabe de nascimento, depois como discípulo batizado com o nome de Sifon, desde que oferecera vinagre a Jesus, ficara a cavalo, junto à elevação, onde estavam erguidas as cruzes, de modo que o cavalo tinha as patas dianteiras mais no alto. Profundamente abalado e entregue a sérias reflexões, contemplava incessantemente o semblante de Nosso Senhor, coroado de espinhos. O cavalo baixara assustado, e Abenadar, cujo orgulho estava domado, não puxava mais as rédeas. Neste momento, pronunciou o Senhor as últimas palavras, em voz alta e forte, e dando um grito que penetrou o céu, a terra e o inferno. A terra tremeu e o rochedo fendeu-se, deixando uma larga abertura entre a cruz do Senhor e a do ladrão à esquerda. O testemunho que Deus deu de seu Filho abalou com susto e terror a natureza enlutada. Estava consumado. A alma de Nosso Senhor separou-se do corpo, e ao grito de morte do Redentor, moribundo, estremeceram todos os que o ouviram junto com a terra, que tremendo reconheceu o Salvador. Os corações dos amigos, porém, foram transpassados pela espada de dor. Foi então que a graça desceu à alma de Abenadar. Estremeceu emocionado, cederam-lhe as paixões e o coração, orgulhoso e duro. Fendeu-se como o rochedo do Calvário. Lançou longe de si a lança, bateu no peito com força e exclamou alto com a voz de um homem novo: louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão e Jacó. Este era um homem justo. Em verdade, ele é o Filho de Deus. E muitos soldados, tocados pela palavra do centurião, fizeram o mesmo. Abenadar, tornado um novo homem, salvo pela graça e tendo rendido publicamente homenagem ao Filho de Deus, não quis ficar mais tempo a serviço dos inimigos de Cristo. Dirigiu-se a cavalo ao oficial subalterno, Cássio, também chamado Longinos, e apanhou a lança, entregou-lhe, e disse algumas palavras aos soldados e a Cássio, que então montou a cavalo e tomou o comando. Abenadar desceu ao cavalo e
e atravessando o vale de Gihon, dirigiu-se às cavernas do vale de Himom, onde estavam escondidos os discípulos, e anunciou-lhes a morte do Senhor, e voltou de lá à cidade e ao palácio de Pilatos. Com grande espanto, apoderou-se dos assistentes ante o grito da morte de Jesus, quando a terra tremeu e o rochedo do Calvário se fendeu. Este terror fez-se sentir em toda a natureza, pois rasgou-se o véu do templo. Muitos mortos saíram das sepulturas, desabaram algumas paredes do templo, ruíram muitos edifícios e desmoronaram montes em muitas regiões da terra. Abenadar deu testemunho em alta voz, muitos soldados testemunharam com ele, e grande parte do povo presente também. Alguns dos fariseus chegados no fim se converteram, muitos bateram no peito e, descendo do monte, voltaram chorando pelo vale para a casa. Outros rasgaram suas vestes e lançaram pó sobre as cabeças. Todo mundo estava cheio de medo e terror. João levantou-se, e algumas das santas mulheres, que até então tinham ficado afastadas, aproximaram-se da cruz, levantaram a mãe de Jesus e suas amigas e conduziram-na a alguma distância da cruz para as confortar. Quando Jesus, cheio de amor, Senhor de toda a vida, pagou pelos pecadores a dolorosa dívida da morte, quando entregou como homem a alma a Deus, seu Pai, e abandonou o corpo, tomou esse santo vaso esmagado pela fria e pálida cor da morte. O corpo tremeu-lhe convulsivamente. Nas últimas dores, tornou-se lívido, e os vestígios do sangue derramado das chagas ficaram mais escuros e distintos. O rosto alongou-se, as faces escolheram-se, o nariz ficou mais delgado e pontiagudo, o queixo caiu, os olhos, cheios de sangue e fechados, abriram-se meio envidraçados. O Senhor levantou pela última vez, e por poucos momentos a cabeça, coroada de espinhos, e deixou-a depois cair sobre o peito, sob o peso dos sofrimentos. Os lábios lívidos e contraídos entreabriram-se, deixando ver a língua ensanguentada. As mãos antes fechadas sobre a cabeça dos cravos abriram-se. Estenderam-se os braços e as costas entesaram-se ao longo da cruz, e todo o peso do santo corpo desceu sobre os pés. Os joelhos curvaram-se, tornando para um lado, e os pés viraram-se um pouco em redor do prego que os trespassara. Então se entesaram as mãos da Mãe Dolorosa. A vista escureceu-se-lhe, a palidez da morte cobriu-lhe o rosto, os ouvidos deixaram de escutar, os pés vacilaram, e ela caiu por terra. Também Madalena, João e os outros se prostraram, com a cabeça velada,
entregues à dor. Quando a ergueram, a mais amorosa, a mais desolada das mães, dirigindo os olhos à cruz, ela viu o corpo do Filho, adorado, concebido na virgindade, por obra e graça do Espírito Santo, carne de sua carne, osso de seus ossos, coração de seu coração, vaso sagrado, formado no seio pela virtude divina, agora privado de toda beleza e formosura, separado da alma santíssima, entregue às leis da natureza que ele próprio criara e de que os homens tinham abusado pelo pecado. Desfigurando-a, viu o corpo do Filho unigênito esmagado, maltratado, desfigurado, morto pelas mãos daqueles que vieram salvar e vivificar. Ai, o vaso de toda a beleza e verdade, de todo o amor, pendia da cruz entre dois assassinos, vazio, rejeitado, desprezado, insultado, semelhante a um leproso. Quem pode compreender toda a dor da mãe de Jesus, rainha de todos os mártires? A luz do sol ainda era sombria e nebulosa. O tremor da terra foi acompanhado de calor sufocante. Mas seguiu-se-lhe depois um frio sensível. O corpo de Nosso Senhor morto na cruz causava um sentimento de respeito e estranha comoção. Os ladrões pendiam em horríveis contorções. Como embriagados, ambos estavam no fim calados. Dimas rezava. Era pouco depois de 3 horas quando Jesus expirou. Passando por meio do terror causado pelo tremor de terra, alguns dos fariseus recobraram a anterior arrogância. Aproximando-se da fenda do rochedo do Calvário, jogaram-lhe pedras e, atando várias cordas, amarraram uma pedra e fizeram-na entrar na fenda para medir-lhe a profundidade. Quando, porém, não tocaram no fundo, tornaram-se mais pensativos. Também se sentiam inquietos com os lamentos do povo que batia no peito, e por isso, montando a cavalo, retiraram-se. Alguns se sentiam mudados interiormente. O povo também se retirou em pouco tempo, indo pelo vale para a cidade, cheio de medo e terror. Muitos se tinham convertido. Uma parte dos 50 soldados romanos foi reforçar a guarda até a chegada dos 500, requeridos por Pilatos. A porta tinha sido fechada. Alguns dos soldados ocuparam outros pontos da vizinhança para impedir o ajuntamento e o tumulto. Cássio Longino e cerca de 5 soldados ficaram no lugar do suplício. Os parentes de Jesus estavam em redor da cruz, ou sentados em frente, chorando. Algumas mulheres tinham voltado à cidade. Silêncio e tristeza reinavam em volta do lenho sagrado. De longe, no vale e nas alturas afastadas, se via de vez em quando um ou outro dos discípulos olhando com curiosidade e receio para a cruz, mas retirando-se timidamente ao aproximar-se alguém. Vamos rezar as orações finais. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como era no princípio. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Amém.